Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com o uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, o assunto de hoje é politicamente correto. Cuidado com o que você vai dizer, hein? E, bom, a gente vai discutir um pouco aqui onde surgiu, como surgiu, o que é isso, afinal. E... não vou falar muita coisa, não. Vamos começar já. César e Pedro, qual são a opinião de vocês em relação a isso, ao politicamente correto? Olha, eu tenho um pouco de medo de ofender os ouvintes, então eu prefiro ficar em silêncio. Pedro? Eu prefiro não falar nada, porque se eu falar, é processo. Ok. Bom, muito obrigado, galera. Por hoje é só e voltem aí. Continue a pesquisar. Não esquece de compartilhar. A gente tá no Face, Instagram não. Ainda não. O William tirando foto do bico de pato. Bom, galera, é isso então. Encerramos mais um episódio aí por hoje. Não esquece de compartilhar lá. Isso, mas sem segue palavras ofensivas no Face. Por favor, sem palavra ofensiva, nada de xingar a gente, tá? Comentários, não te processo. E, bom, até a próxima, galera. Falou. Bom, galera, agora sério. Vamos começar aí mais um episódio. Como eu disse, a gente vai discutir um pouco politicamente correto, o que é, de onde veio, para que serve, se serve para alguma coisa. E acho que a melhor forma de começar é, afinal de tudo, o que é o politicamente correto? De maneira geral, politicamente correto é uma atitude que visa evitar a perpetuação de certos estereótipos e discriminações através da autocensura no vocabulário. Ou seja, é um código de conduta não escrito, não formalizado. Se poderia definir assim. Evitar dizer algumas coisas que podem resultar em coisas piores. De modo bem geral é isso. Aí dentro dessa atitude existem várias outras coisinhas, né? Como microagressões, trigger warnings, que eu não sei como que é em português. Pior que é verdade, Trigger warnings. Eu parei pra pesquisar, eu não cheguei a ver, Aviso de ofensa? Aviso de ofensa. Seria um... Aviso de que algo pode ser ofensivo. E safe space. Espaço seguro. Espaço seguro. Então, ai, meu Deus. Dentro do PC, existem essas três coisas. Microagressões, espaço seguro e aviso de potencialmente ofensivo. Sim. Que já que a gente tá definindo mesmo, né? Microagressões seriam... Não é um beliscão no seu braço. Não é um beliscão, um belisquinho. É verdade. Aquela dedadinha que você dá na testa assim de leve. Peteleco. Peteleco, não é peteleco. Então, seria frases que transmitem um certo preconceito, talvez inconsciente, em relação a certos grupos étnicos ou gêneros, etc. Como, por exemplo, isso vocês vão entender depois, mas dizer que o melhor candidato consegue um emprego nos Estados Unidos hoje é considerado em muitos lugares uma microagressão. Chegaremos lá depois, mas calma. O melhor candidato é o que consegue a vaga, é considerado lá uma microagressão. Um trigger warning é simplesmente avisar que este material contém coisas que podem ser ofensivas. Sabe quando você vai assistir um vídeo no YouTube, alguma coisa filme, aparece? Filme, aquela classificação etária de filme. Que assim, em primeira análise, antes de fazer a análise, não tem nada de errado, mas aqui estamos falando mais de material de discussão intelectual, principalmente no ambiente acadêmico. Como chegar numa aula de literatura e você tem que avisar que um livro sobre... Sei lá, Edgar Allan Poe. Tem mil e uma, sei lá, coisas violentas, sei lá, o personagem. Cenas sexuais, cenas de estupro, principalmente. É esse tipo de coisa, mas nesse tipo de ambiente. Vai uma curiosidade. O episódio do Game of Thrones, que a Sansa foi estuprada lá pelo... Como é que é o nome do rapaz? Rapaz, aquele jovem menino. É que é o nome dele? Ramsay, né? Eu lembro. Eu Ramsay. lembro que tinham pessoas protestando. Por exemplo, antes do episódio 1. Porque não teve trigger warning. Exato. Mas teve a HBO, você deixou bem claro.
Não que aquele... Você quer trigger warning maior do que? Tá passando na HBO? E passa às 10 da noite. É igual aquelas minisséries da Globo, 11h30. Você tem uma razão pra ter naquele horário. Mas o pessoal tem ideia, seria isso. Vamos continuar pra não fugir, depois a gente fala sobre mais. E safe space... Bom, lugar seguro a gente não tem muito o que traduzir. Mas só pro pessoal entender, porque você fala assim, a pessoa... Aqui eu acho que não... Um carro, um bunker, né? Gente, safe space, por exemplo, não é um lugar que você corre pra um bunker quando tá caindo bomba. É um local onde, vamos dizer, algum tipo de discurso, algum tipo de atitude... Isso, Não é evitar, não é... Você pode... Por exemplo, você tá numa universidade, você tem um safe space. Por exemplo, você... Na verdade, eu tinha visto ao contrário. Como é que chama? Zonas de livre discurso. Free speech zones. Eu vi o exemplo contrário. Por exemplo, que dentro de um local, né, sei lá, dentro do campus, você tem o direito de fazer seu discurso, independente se é politicamente incorreto, enfim. Safe space seria mais um lugar designado, por exemplo, para os alcoólatras anônimos. Por exemplo, não tem bebida lá. Não, é um lugar seguro para alcoólatras, porque ninguém... supostamente vai chegar lá também e degreni-los moralmente por serem alcoólatras. Sim. Lá eles vão ter ajuda, então é um lugar seguro para eles. Assim, idealmente, né? Sempre podem acontecer coisas, sempre podem acontecer. Mas na universidade, e eu fui para uma universidade que tinha safe space, lugares onde, por exemplo, sim, tinha. São lugares... Esse episódio, na verdade, vai ser bem legal, porque... Você tem diversas experiências com isso, né? Eu imaginei, mesmo. Pra quem não lembra, os ouvintes, eu me graduei nos Estados Unidos, numa universidade extremamente liberal. Nossa. Eu penso eu ia ser expulso. Pedro ia botar fogo no lugar. Eu tive a experiência em primeira mão de todo esse movimento social de politicamente correto. E aqui vai uma surpresa talvez para vocês, fiz ativamente parte de algumas coisas estritamente relacionadas ao que eles chamam de movimento de justiça social. Social não! Justice Warrior. Não! Eu fiz 2 aulas. Eu fiz uma aula de um diálogo de justiça social e eu fui tão bem nessa aula que eles me indicaram para ser facilitador, como professor, de um outro grupo que ia se formar em 2 semestres. Meu Deus. E aí foi nesse outro curso que as coisas meio que desandaram. Ainda bem que desandaram. Ai, que revelação, agora meu peito até doeu. Mas assim, em teoria não, na prática, eu sou certificado como facilitador de diálogos em situações de justiça social. Social Justice Warrior, SJW. Eu nunca imaginei que o César... Toma, Pedro. Você faz as perguntas, eu vou embora. Agora é sério. Para os ouvintes, todas as pessoas no mundo que eu imaginei que nunca estaria... O César, eu nunca imaginei que ele ia ter um desse. Isso foi um choque pra mim que vocês não têm ideia. Ele não vai conseguir gravar o resto do episódio. Mas deixa eu explicar. Eu concluí o curso, mas eu nunca cheguei a ser um facilitador, porque eles meio que se deram conta que, como eles, em inglês, a frase da coordenadora do curso lá foi assim: "Maybe this is not the best cup of tea for you." Você acha? Ou seja, isso talvez não seja a melhor coisa pra você neste momento. Você acha? Aquele papinho de RH, né? Tipo, você é horrível. Some daqui. Como você veio parar aqui? Ela olhava pra mim assim, com uma descrença abismal. Só porque eu tinha feito, obviamente, involuntariamente, né? Ou talvez não, mas não, foi involuntariamente. Eu tinha feito pelo menos umas 3 pessoas chorarem, de verdade choraram. E outras, isso é padrão. Nossa. E algumas outras considerarem desistirem daquela carreira universitária. Caraca. Enfim, não vou me queimar mais. Isso a gente vai decorrer do episódio. Não, se quer mais detalhes nisso, vai ter um VB menos em breve. Escutem o VB menos. Enfim, eu tô bem por dentro desse assunto, é o que eu queria dizer. Só isso. Sim. Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, não é novo, por assim dizer, mas a influência que tem, eu acredito que não é tão forte, igual, por exemplo, mais os países europeus e principalmente os Estados Unidos. A próxima pergunta seria pra vocês onde surgiu esse negócio de política. Quando surgiu? Como surgiu? É longa a história. Contexto. Estritamente o politicamente correto nasceu, se não me engano, foi da teoria crítica da escola de Frankfurt. Isso daí foi em 1920, é uma coisa bem antiga. Resumo a teoria crítica é o quê? Você critica
Até aí tudo bem. Só que você não propõe nenhum tipo de solução para nada. Uma ferramenta onde, por exemplo, você, com essa ferramenta... Isso aí parece Facebook. Exato. Ou seja, isso daí se desenvolveu, surgiu a teoria crítica na escola de Frankfurt, em 1900 e pouco. Aí teve todo o desenvolvimento até a década de 60, que estourou com o Herbert Marcuse. Foi um dos cabeças da escola de Frankfurt, que naquela época, 1960, né, aquela parte... Woodstock e tudo mais. Como é que fala? Ela se concretizou ali, nasceu ali. Tinha aquele movimento dos Estados Unidos, free speech, de free speech nos colégios. E o direito à briga pelos direitos civis. Sim. Ele nasceu todo nesse contexto. Mas se você pesquisar desde as raízes disso, você vai ver que o objetivo da escola de Frankfurt, com a teoria crítica, era tirar o quê? Nossa, essa eu vou puxar coisa antiga. Eu não sei se você... Antes da Primeira Guerra Mundial, Karl Marx, filósofo marxista, escreveu toda a obra dele e disse o quê? Que, em teoria, o que aconteceria? Todo o proletariado se juntaria e derrubaria a burguesia. O que aconteceu justamente ao contrário. Chegou a Primeira Guerra, o proletariado, como estava vivendo bem no capitalismo, estava tendo melhora, se juntou e pegou a arma e foi matar um ao outro. Totalmente, o marxismo ortodoxo ali teve que ter uma mudança. O que aconteceu? Surgiu a escola de Frankfurt, com o objetivo de pegar o marxismo e transferir da parte econômica para a parte cultural. Esse era o objetivo da escola de Frankfurt. A razão de eu falar que o politicamente correto é um tipo de engenharia social, porque se você rastreia toda a história dele, o objetivo definido dele é justamente isso. Os revolucionários antigos mudaram. Ele criou o conceito de Lumpenproletariat. Eu não sei a pronúncia correta, que seria, em vez de tirar o proletariado antigo, sei lá, o pessoal de industrial, estava vivendo melhor no capitalismo, eles não iam se revoltar para chegar nesse cenário utópico. Eles tinham que buscar quem? Esse Lumpenproletariado seria os excluídos da sociedade. Aí você tem as minorias, homossexual, gay e tudo. Em teoria, vocês teriam que inflamar esse pessoal para se tornar os novos revolucionários. A partir disso, eles teorizaram. Aí, a partir disso, aí tem todo o desenvolvimento da teoria crítica, até culminar no ponto da década de 60, onde teve seu ápice, com a Sex Sleep, que o Herbert Marcuse, se não me engano, meio que juntou os conceitos de Freud e Marx nessa obra, se não me engano, chama Eros e a Civilização. Que todos os problemas que estavam vinculados era a repressão sexual. Por isso naquela época todo aquele discurso, a frase, uma curiosidade para os ouvintes, não faça amor, como é que é? Não faça guerra, faça amor, foi Herbert Marcuse que desenvolveu. Então, se você levantar todo o histórico politicamente correto, o objetivo dele nunca foi, para deixar as coisas tudo bem, sempre foi uma ferramenta de engenharia social para chegar a um objetivo X. Então, para mim, baseado nisso que eu vi, para mim... Qual que é o objetivo X? Por exemplo, você... demolir os padrões principais, os pilares do Ocidente para implementar uma revolução, enfim, alguma coisa. Então, evitar perpetuar estereótipos é um pilar ocidental. Não, isso é o discurso deles. Isso é o discurso, a definição que a gente tem, mas todo o histórico que a gente tem por trás, o objetivo é outra coisa diferente. Como chegou no que é hoje? Essa é a definição que a gente tem, mas é o que é. Não, mas é o que é uma coisa. Agora, com que objetivo foi feito é outra. Não sei. Eu tenho uma história diferente. Manda. O que eu li nas minhas pesquisas é que esse PC, e aqui foi a concepção da palavra politicamente correta, a primeira vez que apareceu, pelo menos segundo o autor dessa reportagem, foi na década de 80, como uma piada interna de uns alunos de ciências sociais na Universidade Brown, nos Estados Unidos, que é uma Ivy League. E foi uma piada interna porque eles se achavam muito chatos na maneira que queriam fazer justiça com o vocabulário. Alguns, entre eles, queriam fazer justiça mais com vocabulário do que com ações. E sempre se monitoravam nesse sentido. E teve até um quadrinho que se disseminou por lá, que chamava PC Person, ou Pessoa Politicamente Correta, versus Insensitive Man, um homem insensível. Esse foi um quadrinho, obviamente, de humor, que viralizou naquela época, nos anos 80 viralizou lá. E na década de 90, algumas pessoas, bem no começo da década de 90, algumas pessoas abraçaram esse termo, saíram da faculdade e meio que radicalizaram para como se representasse um simbolismo daquilo que eles estavam brigando, que seria mais aí já na definição de evitar
propagar estereótipos. E quando virou, de novo, segundo esse autor, virou o que virou hoje, foi quando a direita descobriu esse novo simbolismo aí da esquerda, porque isso vem mais do lado da esquerda, e pegou como um homem de palha, digamos assim, para atacar as convicções deles. Falar, eles estão... com essa política social aqui é o que eles lutam por, e nada mais é do que uma forma de censura, uma forma de evitar discurso. Então, eles pegaram isso, e aí sim criaram todo o estigma de que existe até hoje do politicamente correto, para simplesmente justificar, criticar a esquerda, de forma geral. E aí, depois disso, aí sim virou um negócio bem que a gente tem até hoje. Que é algumas pessoas realmente abraçando com unhas e dentes a justiça social, representada pelo PC, e outras já vendo como esse monstro de 7 braços e 5 dentes, que é contra o discurso, o livre discurso. Então, essa história que eu vi pode ser, provavelmente, pelo que você falou, está meio relacionada à forma da escola de Frankfurt de pensar. Mas o termo politicamente correto mesmo vem dessa essa piada interna que acabou ficando séria. É demais. Como o Donald Trump hoje nos Estados Unidos. Ah, meu Deus. No começo era piada, hoje é sério. Não subestime o poder da piada. É. Bom, e como ela chegou no que é hoje? Eu não sei. Nessa... Alguns tomam como exagerado, outros não. Como vocês acham? Isso daí, tipo, é propagado, querendo ou não. Sério, Telefone sem fio. Exato. Isso daí tem a questão também, querendo ou não, alguns ambientes são propícios ainda, adotaram isso como política. Meio universitário é exemplo disso. Mas assim, acho que tem uma resposta um pouco mais complexa também. Além de telefone sem fio, acho que o movimento social hoje, vamos definir entre 2 coisas. A primeira coisa é que hoje vivemos num mundo muito mais multicultural do que antes. Assim, o Brasil nunca foi um bom exemplo para isso, mas nos Estados Unidos, as pessoas vivem em bolhas lá. E essas bolhas tendem a se colapsar, se chocar no campus universitário. Então, muitas pessoas que eu até conheci pessoalmente nunca tinham visto pessoas de outra etnia antes de ir para a faculdade. Eu conheci um cara lá que ele nunca tinha visto uma pessoa da cor negra, e ele tinha 18 anos antes de ir para a faculdade. Nunca tinha visto uma pessoa da cor negra pessoalmente, só pela TV. Tá bom. Só pela TV. Canal que os caras assistem. É o menino da bolha do Seinfeld. Se bem que o menino da bolha vive em Nova York, né? Não visto muito mais coisas. Mas eu acho que a primeira vertente de se analisar por que é algo tão grande hoje, e também assim, hoje é grande, mas a verdade é que não é tão maior assim, porque eu cheguei a ler artigos debatendo avidamente politicamente correto em 2001. Tem entrevista de 90 e poucos. Sim, tem entrevistas no Brasil de 90 e pouco. Exatamente. Então não é uma coisa assim, 2015, 2016, que... Não. Mas, na verdade, ele só está hoje, acho que ganhando essa popularidade pela mesma razão que ganhou nessa época, que as coisas estão mudando muito rápido. Sim. E isso exige novas reflexões e novos confrontos. Eu acho que no Brasil, principalmente, agora que está tendo E a gente tem internet agora, né? Também. Facilita bastante. Mas eu digo que no Brasil, principalmente, agora eu acho que está tendo essa questão, principalmente dos movimentos sociais no Brasil agora. Sim, agora eu acho que mais do que nunca redes sociais, né? Sim. Que antigamente, se corrigisse alguém politicamente, da forma politicamente correta na rua, só você e o cara que foi corrigido ia saber disso. Agora, hoje, com o Facebook, Twitter e etc... Tu faz um comentário ali em alguma página. Então, eu acho que a maior razão é isso. E vivemos num mundo muito mais multicultural, onde temos novos confrontos, porque não temos essas bolhas, não vivemos mais essas bolhas. E segundo, porque redes sociais. Hoje tudo é público, né? Sim. E tem até um terceiro elemento que eu poderia argumentar também. Eu tô tentando lembrar. Tá anotado, né? Sim, não. Tem um terceiro argumento, que tá relacionado ao primeiro. Que quando você sai dessa bolha, além desses confrontos, o mundo mais educado, etc., a sociedade passou a ser menos racista. E uma coisa que... Teve um artigo do do The Economist, ele escreveu, que eu achei bem válido, é que ele disse que essa coisa do PC não poderia ser tão grande num mundo sexista e racista, como no século XIX. Assim. Isso não poderia existir lá, porque lá tu não xingava mesmo, porque vivia na sua bolha e já. E não tinha muita mimimi. Mas hoje, porque
ser racista, ser sexista, já todos entendem que é algo burro, é muito mais fácil pessoas fazerem tempestade em um copo d'água com coisinhas que talvez não significam isso, mas podem significar. E, enfim, ele falou assim, o único dos cenários que politicamente pode existir é num cenário menos racista, progressivamente menos racista, porque essas coisas ficam mais importantes. Sim. Desproporcionalmente, talvez, mas ficam mais importantes. Então, acho que isso daí responde o porquê hoje tá o que tá. Sim. Já que a gente falou aí de internet, redes sociais, vocês acreditam que na internet, bom, isso é óbvio, a gente tem maior liberdade, a gente sempre vê os dois lados ali da moeda, tem muita gente defendendo o politicamente correto, tem muita gente falando que é besteira, que é não sei o quê. Mas e a mídia, televisão, jornal, essas coisas? Vocês acham que a mídia acaba defendendo um pouco ou tentando ficar dentro desse padrão do politicamente correto? Sim, enquanto a internet faz completamente o oposto? Eu acho que A mídia tá na internet também, né? Hoje, não, sim, mas não, eu falo... disse a grande, no caso, grande não mídia, alternativa. a Redes Globo de da TV, vida... Eu acho que ele se prende ainda porque é política do negócio. Porque provavelmente você deve ter um monte de funcionário e falar, nossa senhora, fazer isso. Eu acho que é mais vinculado, sim, porque, querendo ou não, você tá sempre em debate. Provavelmente também eles ganham com isso. É uma questão de público também, porque quando você tem que agradar todo mundo, como uma grande rede de TV aberta, obviamente, ser politicamente correto nada mais é do que uma gestão de negócio de não ofender ninguém. Você se mantém estável, né? Sabe, tipo... Você tem que agradar a todos, para que você vai usar termos potencialmente ofensivos? Isso é uma decisão de negócio, não é uma... Hoje em dia... Aposto que nenhum ouvinte pensa que a Globo é referência moral em nada. Não. Mas eu acho que a explicação é simples. Quanto mais pessoas você atende, menos potencialmente ofensivos tem que ser. Simples assim. E a internet, porque já tem um escopo muito mais privado em termos de você segue. E outra é mais pessoal também, né? Tipo, sim. Cada um cuidando do seu nariz. Então... E essa é outra grande... Acho que um grande mito também, esse politicamente correto, que eles falam que destrói o livre discurso, etc. Mas, assim, o livre discurso ele é aplicado como instituição governamental. Assim, você tem direito como... o governo preza pelo seu direito dentro do discurso público de falar o que você quer. Mas em escopo privado, seja em empresa, seja em movimento, o que seja, aí as regras já são de quem está organizando aquilo lá. O Facebook, por exemplo, se ele quiser liberar qualquer tipo de coisa, de termos, etc., ele pode. Se ele quiser proibir também, ele pode. O Facebook proibir que você use termos racistas, digamos, no Facebook, de deletar os seus posts, whatever, não está indo contra o seu direito de livre discurso porque você está no Facebook, você não está na rua. Se alguém te proibir na rua de xingar alguém, aí sim temos um gravíssimo problema. Agora, no Facebook, aí o problema é com o Facebook. Mas isso no caso, sei lá, de um ambiente acadêmico. Teoria que potencialmente então, isso daí... Aí sim, mas aí temos que diferenciar a universidade pública da universidade privada. Mas eu acho que o acadêmico ele vai chegar lá ainda. É outro 500. Deixa Mas antes de chegar lá, eu quero lembrar uma coisa aqui, antes da gente chegar nos miúdos do politicamente correto, que se a gente definir politicamente correto como uma forma de autocensura, não é algo novo. A gente falou da questão de quando da origem, etc., evolução. Mas se você pensar em como você fala com seus pais, eu tenho um alto grau de confiança que você não manda eles se tomarem naquele lugar quando você fica bravo. Eu também acho que você, quando tá falando com um policial que te para injustificadamente, você não xinga ele de babaca, sem nada melhor para fazer porque te parou ali. Até tem leis, né, contra desacato à autoridade, contra difamação. Então, assim, eu acho que tem uma falsa equivalência aí muito repercutida entre politicamente correto e censura. Eu acho que não é bem assim. Politicamente correto é só uma reflexão autocensura em certos contextos, para não dar merda. Sim. E aí, para evitar, não? Se tem validade ou não, aí é outra parte do debate. Mas acho que não existe essa equivalência. Porque a autocensura, você não fala com seus pais da mesma maneira que você fala com um amigo na escola. Assim como não fala com autoridade. Eu vi um exemplo em uma das entrevistas que eu estava vendo, que ele fala que às vezes chega a ser meio que, entre aspas, um senso comum, porque às vezes você não conversa num grupo de homem. O que você conversa ali, você não é a mesma coisa, você vai conversar às vezes com um grupo de mulher.
Tipo, porque... Isso foi uma microagressão. Então. Você tá falando que as mulheres não conseguem conversar da mesma maneira? É isso que você tá implicando? É isso? Foi isso que eu ouvi. Vocês entenderam. Estou ofendido. Mas aí daí fica o ponto. Apesar de você não falar o não, por exemplo, você não fala, mas isso quer dizer que você não possa. Não é? Mas não, aí que sim, tá. mas aí que tá. Essa coisa de você evitar dá merda. Mas essa questão de evitar merda, aí cabe, tipo, como cada um vai interpretar. Então, esse é o grosso da discussão. Não sei se vocês querem pular nisso ainda. Não. Mas peraí, antes da gente... Ainda nesse negócio de mídia, vocês não acham que isso é politicamente correto? Às vezes pode, digamos, empobrecer um pouco o entretenimento, a comédia em si, o humor, essas coisas. Cara, vamos ser sinceros. Você tem direito em se sentir ofendido? Sim ou não? Direito tem. Você acha que é um direito seu, você se sentir ofendido? Alguma coisa? Sim, então peraí, não. Acho Como que você assim? quer perguntar se você tem o direito de não se sentir ofendido. Perfeito. É igual direito de levar um soco. É verdade, eu acabei de confundir. Você acha? Você tem o direito de não me ofender? De não ser ofendido. Pra você... Deus, complicado. Se alguém te ofender, tá quebrando uma lei ali. Você pode tomar... Não. Cara, não tem como isso daí. Querendo ou não, por exemplo, tem muita coisa que eu não gosto de ouvir. Eu vou ficar puto, vou ficar com vontade de dar um murro na sua cara, mas eu não vou falar, você tá proibido. Não tem como. Mas, infelizmente, hoje tem pessoas que acham que isso é possível. Mas aí que precisamos granular bem a discussão. Porque uma coisa é ser ofendido pessoalmente. Outra coisa é você ser difamado. Sim, exato. Ou, não você, mas o seu grupo. Eu acho que tá aí a grande diferença. Porque eu acho... Cara, isso é tão complicado que eu até me perco no que eu quero falar. Mas o que eu tô tentando dizer é que eu acho que ninguém tá ouvindo vai se achar no direito de que não pode ser ofendido nunca, jamais. Porque isso é simplesmente... Se você acha irracional. Isso, não, se você acha isso, ó, minha mão tá aberta aqui, ó. Ó o tapa aqui. Agora... Vão te processar. se eu sair falando mundo afora aí que você é um pedófilo, você acha que eu tenho direito de continuar falando isso pra Deus e o mundo? Não, aí é difamação. Então, mas aí é diferente. Mas aí é onde tá a linha entre... Aqui eu tô falando você como pedófilo, você. Uhum. Mas se eu chamo... se eu chamo valienses como você, valienses tudo pedófilo, pode ficar ofendido. Porque você continua a ofensa, continua lá. Mas agora eu não tô falando só de você. Sim. Uhum. Tô falando de um grupo inteiro. E aí eu tenho o direito de falar que eu acho que todo valiense é pedófilo. E pedófilo eu tô sendo assim, bem pesado. Se você quiser falar, todo valiense é idiota, sei lá. Tudo não, pra mim você tem. Esse eu tenho direito, né? Não, os dois. Você pode provar, tipo, que é pedófilo? Essa é porque... Mas aí não é... Importa a prova? Se todo mundo conhecer valiense como pedófilo, importa se valiense... Isso não foi uma pergunta, quem foi você quem fez? Não, na verdade foi foi num jogo de... Foi num jogo de verdade ou desafio? Acho que foi um jogo de verdade ou desafio que eu joguei. Que uma menina perguntou, você preferiria fazer sexo com um pônei e ninguém soubesse disso? Uhum. Ou nunca fazer sexo com um pônei e todo mundo pensasse que você fez sexo com um pônei? Nossa. Eu preferia... Veja bem. Não, peraí. Essas são as opções. Todo mundo pensa que você fez sexo com pônei. Mas foda-se. Todo mundo pensa mal de todo mundo. Qual o problema mais um? O Lula come cabrita. Ele já falou publicamente. Deu alguma coisa? Aí que tá o elemento, veja bem. Esse é só ilustra. Pode ser... Cara, o fato de todo mundo pensar, existe a possibilidade de você mudar isso. Então, eu prefiro pensar. Porque eu realmente tenho cometido alguma coisa. Mas mudar em que sentido? Mudar o pensamento das pessoas em relação a... E que briga? Você tá brigando, tipo, uphill aí, né? Eu não sei, todo mundo fala, tipo... Cara, o ponto aqui é simples. Né? A partir do momento que você dá o direito de alguém te difamar, você tem consequências que podem estar muito além do seu alcance para realmente estabelecer a verdade. Uhum. O que eu acho que todo mundo concorda aqui é que a verdade vale mais do que qualquer... política de não ofender. Uhum. A verdade tem que sempre ser a prioridade, independente do discurso. Agora, se alcançar essa verdade seja mais difícil, porque pessoas
podem abertamente mentir sobre você sem que você possa tomar algum tipo de atitude legal para impedir que isso aconteça, não é, o custo-benefício é muito baixo. Até por isso que existem leis contra a difamação, contra o acato. O acato, eu não sei se eu concordo. O acato eu acho que é meio... se autosserve, assim. Porque quem escreve essas leis são os caras que não querem ser desacatados. Mas a coisa de difamação, a minha provocação pro ouvinte e para você é onde você traça a linha entre simplesmente ser ofendido e ser difamado. Não sei, cara. Acho que a partir do momento de difamação, a partir do momento onde você tem, tipo, algum dano fora sentimental, sei lá, trabalho, por exemplo, se você for demitido. Acho que a partir do momento que você tem um dano fora, sendo dano material, algum tipo, é difamação. Aí você fala, pô, mas todo mundo achar. Tipo, agora todo mundo achar, infelizmente, é assim. Não... Vai fazer o quê? Eu vou te processar, tipo, igual você falou, o caso do pedófilo. Por mais ruim que seja, o que você vai fazer? Por exemplo, você vai processar o cara, o pessoal ainda não ia continuar achando que você é pedófilo do mesmo jeito? Legalmente. Não, eu tenho esse recurso. Você tem se o cara falar que eu sou pedófilo e o processo concluir que não, ele me difamou, Exato. Eu tenho que pagar lá os milhões de dólares, sei lá. Pode ser que até aquele momento não pense que eu sou pedófilo, mas se eu ganhar o processo, qual é a sua base para pensar que eu sou pedófilo? Você para pensar... eu falei, recursos para se chegar à verdade. Porque você para pensar ou não, independente de ganhar o processo ou não, existe a possibilidade que não vai mudar porra nenhuma, todo mundo vai continuar achando do mesmo jeito. E a mancha sempre tá lá. Você sempre vai ser o cara que foi processado por suspeita de pedofilia. Isso eu não tô negando, mas tô falando que por essa prioridade que é a busca pela verdade, faz sentido para mim ter uma lei contra a difamação. Não, difamação sim. Isso, falar que alguém é pedófilo não é só ofender, é difamar. Só que aí onde traçar essa linha, principalmente quando eu tô falando de você, tô falando de valiense. Que aí eu não... Como você vai investigar todo valiense e comprovar que valiense não é pedófilo? E aí eu tô falando assim, valiense, mas o que eu realmente quero dizer são etnias, minorias, etc. Vocês pegaram, né, gente? Vocês pegaram. Então, é aí que... É que a gente não quer ofender ninguém aqui. E valiense não se ofende. Valiense é de boa, quase mineiro. O Pedro é mineiro. Não Valiense tudo cenourinha, né? Ainda bem que eu não sou. Ao primeiro processo. O legal é que o único valiense é que fala isso. Só mesmo, com orgulho. Valiense, não cenourinha. Eu quero saber como é que vocês chegaram nisso tudo quando eu perguntei se isso interferia no humor. Cara, só pra pensar, a partir do momento que você, tipo, se a pessoa se acha, tipo, que tem o direito de não ser ofendida, automaticamente ela vai, tipo, na cabeça dela, qualquer coisa que você falar que ela for, sei lá, sentir ofendida com isso, vai deixar de ser humor. Não vai ter mais graça. Eu vi uma vez o Seinfeld, uma entrevista do Seinfeld. No stand-up, ele falou que tava zoando com esse negócio de tablet, iPhone. Aí eu não lembro qual é que foi o exemplo que ele tá falando, que você passa o dedo assim. Ele falou que você parecia um rei gay francês. Isso! Tipo, ele disse que conseguia notar na plateia pessoas, sabe? Incomodadas. Tipo... Você entende? Cara, se você vai num... Eu acho que o humor é um contexto bem específico. A gente chegou naquela discussão inteira porque o Pedro falou que você tem direito de se ofender. E eu concordo com ele. Sim, você não deve ter o direito de não se ofender. Isso é burro. Eu vou falar assim, honesto, é burro. Você acha que você não pode ser ofendido? Ó, aqui vai, você é burro. Sinta ser ofendido agora. Você merece escutar. Mas o direito de não ser difamado... sim. Esse daí Mas aí, onde você traça a linha? Eu acho que o ruim hoje dessa politicamente correto é que muitas pessoas estão baixando muito essa linha. No sentido, um grão de areia já é um monte de areia. Sim. E pessoas que tiram proveito disso? Sei lá, pessoas, por exemplo, que realmente acometem alguma coisa e, por exemplo, acusado disso usa, sei lá, esse próprio discurso como arma de defesa. E aí? Eu acho que... Porque tem duas situações. Ou você, tipo, se aproveita disso ou você se ferra por isso. Essa linha aí que é difícil você colocar. Sim, mas aí eu acho que, infelizmente, aqui eu vou do mundo descritivo, que é o que acontece hoje, pro normativo, que é o que deveria ser. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que, normativamente, ninguém deveria se ofender por nada. Nossa, é difícil, hein? Porque, assim, vamos concordar. Se você é uma pessoa racional, existem duas possibilidades para o que uma pessoa falou. A primeira é que é mentira. E se é mentira, foda-se, certo? Desde que não tenha impacto, difame, lá. Se alguém te chamar de
corno. Sei lá, de gordo. Corno, gordo, tanto faz. E você não tá, obviamente, acima do peso. Sim. Se você for ofender por isso, cara, o problema é seu. Agora, então essa é uma. É mentira, porque igual esses alunos de ensino fundamental, xingar um a mãe do outro, né? Sim. Xingou minha mãe e já vai brigar, né? Porque como se brigar fosse provar que a mãe realmente não tá fazendo o que o lavando a tá pia fazendo. com luva de boxe. O pessoal falava. Esse eu acho que é a primeira coisa. Se é mentira, não tem razão pra se importar. Okay. Então por que você vai se vender? É mentira. No máximo, você se sente mal pelo cara que falou, né? Não, é só o cara que querendo atenção. Idiota. É o burro, né? E a segunda é verdade, você realmente tá acima do peso. E... é isso, cara. Foda-se do meu jeito. Tá gordo, cara. Se você não aceitou essa verdade ainda, também é problema seu. O cara tá tamanho de um sofá, né? Agora, o que eu discordo é você falar assim, todo gordo é incompetente, Sim, quando preguiçoso. generaliza a coisa. Que aí eu acho que você sai dessa coisa de direito de ofender e passa para uma difamação. Ok. Que aí você tá generalizando. É igual o Donald Trump hoje. O Donald Trump, ele carrega muito com ele essa bandeira de que ele representa o livre discurso, que a esquerda tá sendo muito politicamente correta, etc. E eu já li até artigos com pessoas bem educadas, bem remuneradas, que estatisticamente não deveriam votar pelo Trump, que dizem que vão votar para ele só porque ele defende o livre discurso, que eles estão cansados no mundo PC. Sim. Mas o livre discurso pro Trump não é dizer, você aqui, Pedro, você é um gordo. O livre discurso dele é falar, todo mexicano é estuprador. Todo muçulmano é terrorista. Teve até um discurso dele que eu tô cotando ele aqui. Ele falou, temos que impedir a imigração de todo muçulmano. Eles são todos potenciais terroristas. Eles não querem que eu diga isso hoje, porque não é politicamente correto, mas eu digo mesmo. São todos potenciais terroristas e temos que impedir a imigração deles. Eu não vejo isso como livre discurso. Eu vejo, quer dizer, é livre discurso no espectro de que ele está falando o que ele quer. Mas também é generalizar, é cometer uma falácia absurda de inferir de que porque meio de 1% de muçulmano é terrorista, todos são. E é difamar porque você concretiza na mentalidade das pessoas menos informadas, principalmente crianças. Imagina você crescer num mundo onde você escuta o candidato a presidente falar, todo muçulmano é terrorista. Você tá na sua escolinha lá, chega um aluno novo que é muçulmano. Qual é a primeira coisa que vai pensar dele? Isso estamos falando de crianças. Vai explodir minha creche. É aí que eu concordo um pouco com a atitude do politicamente correto. Ele te instiga a fazer reflexões que evitam essa deformação generalizada. Não é que você não pode falar o que você pensa. É mais que você não deveria, no sentido de ser suficientemente inteligente para saber que não, você está errado. Eu acho que esse negócio também está enraigado nos Estados Unidos. Você usou o exemplo do Trump, mas, por exemplo, você pega qualquer grupo, sei lá, supremacista branco, da KKK, todos os negros não prestam. Pega líder do Black Panther, todos os brancos não prestam. Líder do Black Lives Matter, todo mundo não presta. Ou o próprio exemplo todos os negros republicanos dos Estados Unidos são conhecidos como Uncle Tom. Tipo... essa história é outra. Não. Tipo, isso daí, pra mim, eu acho que tá bem arraigado na própria cultura americana, esse conflito. Pode ser, mas você entende o exemplo que eu tô dando de uma coisa falar, você aqui, que é muçulmano, você tem a puta cara terrorista. Ele pode se ofender, pode ser que não, mas eu acho que é aquela coisa do é verdade ou não é. E a outra coisa é eu falar pra uma nação que todo muçulmano é terrorista. Aí você tá difamando uma etnia. Quanto mais você tá quando difamando uma religião. candidato. Igual, eu vou trazer uma coisa aqui que aconteceu entre a gente, só porque eu tô curioso por sua reação. Mas teve uma vez, num certo artigo aí, que falou que Jesus era um pedófilo, e todo cristão era pedófilo, que alguém aqui, ouvintes, ficou muito puto com esse artigo, muito puto. Falou que não conseguia entender como que alguém permitia aquele cara ser um professor na universidade e publicar um negócio daquele. Na verdade, não, o que eu falei... Peraí. Você lembra, William? Eu fiquei puto. Eu falei que aqui, todo foi colocada informação ali, mas, tipo, naquela questão a gente tem que lembrar que existem diversos fatores. Isso daí, por exemplo, ele como professor colocou lá artigo, tudo bem, mas a partir do momento, tipo, de não... Eu
Por exemplo, que eu não quer dizer que eu não possa criticar o negócio, é outra coisa. Pode criticar, mas eu lembro especificamente Não, de falar que eu não falei- deveria ter publicado. Eu falei Eu lembro exatamente. especificamente disso aí. Não, eu lembro que eu falei assim, se ele tivesse realmente, tipo, uma base pra alguma coisa, mas aquilo parecia mais, tipo... Isso daí, por exemplo, entra... Tá bom, isso daí não Livre entraria... discurso. É a Não, mesma coisa o isso, Trump. o Ele tem alguma discurso. base pra provar que todo muçulmano é terrorista? Tá, todo padre é pedófilo, a gente vai cair no mesmo ciclo aqui. Então... É você o exemplo disso. Aí que tá. Não, mas peraí, esse é o exemplo disso no humor. O humor a gente não chegou lá ainda. O humor eu acho que é outro animal completamente. Porque o propósito do humor é fazer dar risada, certo? Sim. Esse é o propósito. Você não tá ali pra falar verdades, ensinar como se viver. Você tá pra fazer dar risada. E você fez dar risada. Whatever. Esse é o objetivo. Você tá ali, é conceito de... Igual o próprio Seinfeld falou. Eu te fiz rir, sim ou não? Uhum. Se sim, não importa o que eu falei. Não deveria importar. Sim. Essas pessoas que falam que piadas perpetuam estereótipos, esse eu discordo completamente. Ah, tá. Porque se tá no contexto de ser uma piada, se você não entendeu a piada, amigo, você é o burro. Quer dizer, depende da piada. Se for uma piada ruim também. Eu acho que a piada, assim, no máximo, pode ser uma piada sem graça. É. E se for sem graça, cara, é problema do humorista aí. É. Não é que ele tá perpetuando, é um humorista sem graça. Ele tem que se adaptar aos tempos também. Tem muita gente falando, por exemplo, que o Seinfeld é um cara obsoleto e que outros caras como um indiano lá... É assim que agora eu falo? Outro cara daquela série Netflix do Master of None, não lembro o Não nome assisti dele. ainda. Mas O indiano lá, né? É um indiano, um dos maiores comediantes dos Estados Unidos hoje. Ele não usa termos tão ofensivos como Seinfeld. Uhum. Ele faz mais sucesso que o Seinfeld. Fala, esse cara sabe o que tá fazendo, Seinfeld quer viver, pensa na década de 80 ainda e tá fazendo piadas da década de 80, 90. Eu acho esse argumento bobo. Acho que tem, assim... Se eu gosto do Seinfeld por causa do humor dele, eu vou continuar gostando dele. Funciona. Então não é uma questão de não deve, é uma questão de... Ele tem um estilo dele. Sim. E o indiano tem um estilo dele. Agora o humor... Eu acho que o humor tem que ser imune a qualquer tipo de autocensura. Porque uma vez que você impõe censura no humor, você bloqueia a ridicularização de conceitos. E a ridicularização é algo que ajuda, acho que, a baixar preconceito e não aumentá-los. Porque, por exemplo, pode falar piadas com negros, judeus, mulheres são discriminatórias. Mas eu tô falando eu, pessoalmente, eu passei a enxergar muito melhor o quão ridículo era ser racista ou sexista por causa das piadas que eu ouvia. Uhum. Como, por exemplo, mulher não pode dirigir por quê? Porque não tem estrada entre o fogão e a lavanderia. Nossa! Como assim? Tinha que colocar o trigger warning agora, hein? Como assim, cara? Tipo, é tão ridículo, que quem realmente acredita nisso? Que mulher não pode dirigir. Ah, então aí, As pessoas- só pra gente concluir. Então, a gente beleza. ri justamente porque é caiu ridículo. a Exatamente. gente caiu aqui na questão do humor, então, que no humor não tem. Agora, a questão, tipo, sei lá, no discurso público. Aí não é que não tem, é que eu tô falando. Eu acho que existe uma confusão muito grande hoje entre o politicamente correto e o discurso livre. Uhum. O discurso livre é o Trump poder falar o que ele quer falar, certo? O politicamente correto é só uma instigação de que talvez não seja a melhor coisa para ele se dizer na posição dele, dado o impacto que tem. Uhum. É só essa instigação. E eu acho que é uma instigação muito válida. Porque, eu falei, chega uma criança nova lá, e aí? Não é que ele não deve, não é que ele não pode. Não é censura, Uhum. nunca. Mas eu acho que o impacto que ele deveria ter, e aí já considerando que os Estados Unidos fosse toda uma população educada, é que ele seria o candidato mais burro, patético e assim, vergonhoso que eles poderiam ter. Que é como a maioria dos países europeus vê ele, como uma piada de mau gosto. É o cara falar isso e todo mundo fala assim, sério? Você tá pegando menos de 0,01% da religião e falando que todos são assim? É sério? Só que sabemos não é o que acontece. Até porque temos exemplos aqui no Brasil que seguem na mesma linha do Trump aí, né? Sem citar nomes. Mas, infelizmente, o efeito não é esse. E essa bandeira do PC, de novo, estimula essa reflexão. Esse é o lado que eu acho positivo. Eu também tenho uma lista aqui de coisas que eu acho que são extremamente negativas. Tá chegando. Mas na positiva, eu acho que é só quem, como eu, já teve essa exposição ao verdadeiro propósito politicamente correto, é nesse sentido. O Trump deve ser considerado um idiota porque está tendo um efeito em crianças que poderia ser evitado se ele usasse termos mais precisos para aquilo que ele realmente quer dizer. Ok, então, beleza, nesse caso.
Nesse caso... Eu vou ter outro exemplo aqui, que também é pô. pessoal. Quando eu tava nesses seminários aí, etc., antes eu não via problema em chamar ninguém de aleijado, quando tinha uma deficiência. É aleijado. Só que lá eles falaram aleijado, o discurso deles é assim, você não deve dizer aleijado, porque aleijado você... É uma perspectiva muito unidimensional. É uma perspectiva muito unidimensional. Você define a pessoa inteira pelaquela deficiência. Okay. O cara não é um homem de 35 anos, casado e formado. Ele é um aleijado. Okay. E a associação, obviamente, é que ele é incapaz. Ele não é tão hábil quanto eu. Eu penso... Quem é aquele cara? Um aleijado. Se você usar... É uma pessoa com deficiência, como ele lá é o with a disability, que eles dizem. Aí você já muda todo o seu frame... sua base, sei lá, de pensamento. Você já muda toda a sua base de pensamento para não pensar nele, em primeiro lugar, como a deficiência dele, senão em alguém com deficiência. Não olha o aleijado, olha aquela pessoa com deficiência, que já implica que ele tem muitas outras qualidades. Nossa, pra mim, vocês viram, posso resumir? Sim. Esse negócio, sabe por quê? Sinceramente, nasceu porque perderam o bom senso, só isso. Se todo mundo tivesse um pouco de bom senso, não tinha que ter esse turbilhão de coisa. Se todo mundo tivesse bom senso, o mundo seria perfeito. Não, digo o mínimo, cara. Porque você olha, tipo... É alguma coisa igual a esse... Você olha esse exemplo... Tipo, tudo bem, a gente colocou, por exemplo, exemplo de candidato, o César citou o Trump, mas você vai diminuindo, cada hora, por exemplo, uma hora, tudo bem, você deu exemplo, ele poderia dizer mais coisas, realmente não pega bem, concordo. Sim. Só que a gente vai descendo, aí vai do candidato, aí você vai de uma celebridade, vai chegar no momento... Não, eu acho que só tem que diferenciar o quão esperto você está sendo quando você falar. Eu acho que politicamente correto nada mais é do que você realmente pensar no que você está falando. É só isso. Sim. Não tem mais. Se eu estou generalizando, eu já estou sendo um idiota. Mas se eu tô te ofendendo individualmente, sem difamar, sem te causar danos, cara, eu quero que você vá para aquele lugar. Tipo, é só isso. O lado positivo do politicamente correto é isso, que nem todos, não é tão natural. Não vamos falar aqui que é natural pensar no aleijado como uma pessoa com deficiência. Principalmente se você cresce escutando, aquele aleijado ali. Sei lá, ou você tá numa família, vamos já falar em minorias. Olha os pretos ali. Você já não tá pensando naqueles vizinhos como pessoas que vieram de certos lugares e têm certos problemas. Quem eles são? São os pretos. O que define eles é a quantidade de melanina na pele. E se ele falasse, olha aqueles caras com mais melanina na pele do que eu. Olha o que eles estão fazendo ali, ó. Mas isso que é não foda. Não teria o mesmo efeito. Não teria. Tipo... Isso é uma coisa de 1994 também, do Orwell lá. Que a gente até discutiu aqui que o pensamento formula palavras, mas as palavras também formulam o pensamento. Sim. Mas, tem um outro detalhe. Tudo bem, eu concordo realmente, mas... Alguém é obrigado a isso? Não. Esse que é o detalhe. Não. E aí que vai o lado ruim. Aí que vai o lado ruim. Ninguém é obrigado. Olha, tem um exemplo que eu vi que foi um exemplo que eu falei, puta que pariu, é verdade. Eu esqueci o nome, eu vou colocar, ver se eu acho o vídeo. Eu vi faz tempo, eu lembrei agora. O cara falou que quando ele era pequeno, ele tava lá na casa dele, ele era criança, aí ele tava desenhando uma suástica na mão. Aí o pai dele, veterano, chegou em casa e olhou, foi lá e bateu no menino. Ok. Vai escutando. Aí o que aconteceu? Aí depois o menino perguntou, tipo, pai, por que você fez isso? O pai dele falou, desculpa, filho, tava negócio por tudo que eu passei. Mas ele falou, pai, se isso é tão ruim, por que a gente só não proíbe todo mundo de pensar assim? Aí ele falou, a partir do momento que a gente proíbe as pessoas de pensar alguma coisa, a gente se torna como eles. Entendeu? Sim. Então, por mais desgraçado, por mais burro que você acha, sei lá, por exemplo, você vê lá um cara do Ku Klux Klan, do Black Panther, por mais desgraçado você acha que bosta, enfim, você não tem como obrigar. Essa que é a parte que pega. Eu acho que pessoas inteligentes não tem ninguém querendo obrigar ninguém a fazer nada. Então, é um simples estímulo. Você entendeu? Pensar de forma diferente. Exato. E com mais gradação, não unidimensional. Eu acho que é aí que está a confusão. Que não é censura. PC, digamos, na parte pura, não é censura. É uma instigação, uma melhor reflexão. Até porque... Se eu falar, olha aqueles caras com mais melanina na pele, mas continuar pensando neles como inferiores por causa disso, não importa se eu estou falando melanina na pele ou se eu estou falando preto. Não importa. Mas, e o grande mas aí, é o efeito que você tem. Aí já é o lado pragmático. Se eu estou com minhas crianças, sou uma figura pública e falo daquelas pessoas de etnia diferente, assim, de forma derrogatória, o efeito que eu tenho é negativo e vai repercutir aquilo. Agora, se eu estou falando aquilo para um amigo meu, num contexto mais humorístico,
Cara, não, tipo, não é proibir, é simplesmente, olha o que você está fazendo. Você quer viver num mundo onde suas crianças vão crescer pensando que os seus vizinhos são inferiores por causa da cor da pele deles? Esse é o mundo que você vai viver? Porque falando isso, é com isso que você está contribuindo. A não ser que você tenha certeza absoluta que os seus filhos não são influenciados que ninguém é influenciado por você. Você é tão Zé Ninguém que você pode falar o que você for. Que ninguém vai te ouvir. que tanto faz. Mas se você tiver qualquer influência, a reflexão do efeito das suas palavras, acho que tem um mérito, sim. Tem um mérito muito grande. Mas vamos chegar na parte negativa, porque eu tô me sentindo muito, muito defensor aqui. Então, para essas pessoas que dizem... Eu quero saber o que vocês têm para dizer. Para essas pessoas que falam que, tipo, quem concorda com esse tipo de piada... Que piada? Piada com negro, com gordo, com judeu. No humor? A gente tá no humor ainda? Não, calma. Só quero saber o que vocês querem falar, que vocês falariam pra essas pessoas. Você quer saber? Que elas concordam, elas falam que essas piadas são erradas porque vão contra moral, ética ou até moral? Mesmo bom senso. Aonde que é O moral? que você tem a dizer pra gente que pensa assim? Não fala comigo. Só isso eu tenho pra dizer. Eu acho que isso daí é uma boa ponte pro lado negativo. Politicamente correto. Que é quando ele deixa de ser usado como uma ferramenta para instigar reflexão e é usado como ferramenta para autovalidação. Eu ainda prefiro chamar politicamente o lado bom, eu prefiro chamar de bom senso. Eu prefiro chamar de bom senso do que politicamente correto. Mas por bom, porque você já estigmou a palavra, mas por bom senso, eu usar com deficiência em vez de aleijado não é bom senso. Isso é ser mais politicamente correto. Você pode negar o quanto você quiser, mas vem dessa corrente de pensamento, que tem palavras que são mais adequadas do que outras. Isso não é bom senso, é parte do movimento. Caramba. Mas, enfim. Você está dizendo então que antes disso não tinha... Cara... Antes que se chamava aleijado, e daí? Eu também não vivi tão antes assim. Caralho. Pelo meu entendimento, não tinha essa reflexão. Eu não sei, cara. O aleijado era aleijado. Eu não enxergo isso como... O leproso era o leproso. Eu não enxergo isso só como, tipo, isso daí só ocorreu por causa do politicamente correto. Eu acho que é dar crédito demais. Pode ser que não é só, mas deu um boost legal. E como, de novo, eu vivi muito perto do berço disso aí nos Estados Unidos, eu lembro de lá ter eu mesmo me freado quando eu fui descrever certas coisas de maneira generalista e vi muitas pessoas ao meu lado fazendo a mesma coisa. Falou, em vez de falar, aquele latino ali, ele já parava e falava, de onde que esse cara é em primeiro lugar? Porque o que é a América Latina hoje? É um país só, né? Tipo, é igual o africanozinho ali, né? Mas esse que é o problema. Por exemplo, o exemplo do latino. Tudo bem, mas tipo, pra eles tem uma conotação ruim, é claro. Depende. Mas pra mim, eu, por exemplo, teria. Pelo menos pra mim. Pra mim também não. No mundo ideal, eu falei, ninguém se ofenderia no mundo ideal. Só que, não vivemos no mundo ideal. Mas esse é o problema, por exemplo, você mesmo admitiu, por exemplo, você já teve questão de, por exemplo, frear seu vocabulário. Mas se todas essas questões foi, tipo, algo positivo, esse que é o problema. Você fez... Todas, sem exceção, não teve nenhum momento. Não lembro. As que eu lembro tiveram um pouco positivo, por isso que eu lembro. Mas... Eu também lembro as que tiveram um negativo, mas aí já é outro 500, de quando eu não me freiei, e o fato de não ter freado impediu uma discussão muito mais profunda do que a gente estava falando, do que focar só naquela palavra que... Não sei, cara. Aí vem um lado negativo, que é a pessoa usar para autovalidação. Eu acho meio complicado. Toda vez que você for se expressar alguma coisa, você tem que se frear. A todo momento. Não é se frear. Tá bom, vamos elaborar um pouco mais desse ponto. Esse se frear dá a impressão que gera uma ansiedade social. Não, é lógico. Que é negativo. Esse é um dos lados negativos. Gera uma ansiedade social desnecessária e falsa. Porque não é porque eu usei outra palavra que eu pensei diferente. Você não acha que isso está acontecendo hoje em dia? Muita? Sim, é o lado negativo. Mas eu digo, me frear mais no sentido de parar para pensar no que eu estava falando antes de falar. Foi nesse sentido que eu quis dizer. E não deixar de se expressar. Aqui no Brasil eu não sei que rumo tá tomando, nem que vai tomar, mas... É porque aqui a gente tem uma grande vantagem de não vivemos em bolhas étnicas tão grandes. Nossas bolhas são sociais, classe média, classe alta e classe baixa. E mesmo nessas classes existe uma mistureba de tudo. Apesar de que existe uma tendência, quanto mais alta a classe, menos minorias étnicas se encontrar, não é algo tão latente como nos Estados Unidos. Mas tem muita coisa burra que brasileiro diz que seriam nos Estados Unidos considerado microagressões. Como muita gente aqui fala, até recentemente numa entrevista de rádio a gente ouviu que não existe racismo. Vocês lembram de escutar isso daí? Pra mim,
Eu vejo como isso pode ser ofensivo para muitas pessoas. Para mim, simplesmente é burro. Você não reconhecer a discrepância estrutural que existe em relação a pessoas com certa quantidade de melanina na pele relacionadas às outras é burro, é simplesmente burro. Mas enfim, William, você ia fazer uma pergunta e a gente... Não, então, foi o que eu falei. Uma bola de neve. Na verdade, vocês começaram a entrar aí, você queria ir pro lado negativo do... O lado negativo é usar para autovalidação. É aquela coisa... eu vou te corrigir, você tá falando aqui com o William, e você chama ele de preto e fala, não chama ele de preto, cara, chama ele de afrodescendente. Na verdade, esse negócio de se frear, você faz isso também. Porque, por exemplo, às vezes quando a gente tá em grupo de amigos, certo? Todo mundo me chama de preto, é apelido desde sempre, foda-se. Menos eu. Ok. Tem algumas exceções. Mas no Facebook o Pedro nunca fez isso. Inconscientemente você pega. Inconscientemente. É lógico que é. Cara, quando tá na roda de amigos, custo-benefício. sempre sai uma vez ou outra. Mas no Facebook, a maioria, na verdade, não faz. Todo mundo se autocensura. Quem falar que não se autocensura é hipócrita. Todo mundo se autocensura. Você não autocensura, você vai sair com o pinto pra fora, correr na rua. Mas você acha que se eu soubesse, por exemplo, se todo mundo tivesse bom senso, por exemplo, se eu chegasse lá e chamasse você de preto, onde for, todo mundo tivesse bem bom senso, beleza. Mas eu aposto pra você, se você, por exemplo, fizer uma piada, sei lá, tirasse um print disso e fizesse uma piada de zoeira em algum blog, alguma coisa da vida, cara, é automático. Vai estar aí lá. Não, vai aparecer, entendeu? Sim, esse é o lado negativo, porque é a busca por autovalidação. Porque quem chama outra pessoa de racista, automaticamente se define como não racista. E essa também é uma puta falácia de falsa equivalência, porque... você é racista, xingou o cara de preto. Usa o exemplo do outro ali pra falar, nossa. Aqui, ó. Que coisa feia, né? Olha aqui, sociedade, ó. Aqui, eu tô corrigindo esse cara aqui, ó. Ele é o vilão, eu sou o mocinho, eu sei o que eu tô fazendo, ele não sabe. Ninguém liga pros seus comentários. Isso é autovalidação. Eu acho que isso é o que acontece mais hoje, infelizmente, é o porque passou a ter uma conotação tão negativa esse negócio de PC. Porque as pessoas hoje usam pra isso, só pra se mostrarem superiores moralmente do que outras que usam, talvez, termos não tão adequados, mas em contextos que são extremamente relevantes. Peraí, agora se a gente passar para politicamente correto em relação, não, por exemplo, a gente está usando o exemplo aqui como raça, mas, sei lá, posicionamento político. Etnia. Raça é ofensivo. Tá bom. Raça é só humana. Tá bom, etnia. Mas, enfim, a gente sai desse escopo, sei lá, voltar para alguma coisa, campo de ideias, campo de... Então, esse é outro lado bem, bem negativo, que essas coisas de trigger warnings aí em contextos acadêmicos, eu acho uma balela absurda. Eu vi um cara falando que num curso de alemão, não lembro que obra ele estava lendo, o professor falou que tinha que dar esses trigger warnings, que não podia passar. Eu vi no curso de Direito de Harvard, protestaram que o professor tinha que dar trigger warning sobre lei contra estupro, lei de abuso sexual. Porque tinham muitas mulheres que tinham passado por experiências traumatizantes e estudar o material traria de volta essas memórias e causaria mais trauma. Nossa senhora, um curso de direito, eles tinham que censurar, tinha que censurar o material contra a lei de abuso sexual. Tipo, cara, é igual o médico falar, eu tenho medo de sangue, eu vou fazer o curso de medicina inteiro, mas não quero ver sangue. Igual, eu vi o mais estranho que eu vi foi, tipo assim, o cara, acho que era curso de geografia. Parece que o cara tinha que ter algumas aulas sobre, o que era agora? Acho que era Gender Studies lá, que falou que, tipo, era obrigado a fazer pelo menos não sei quantas aulas, porque era um problema e blá, blá, blá. Tipo, o curso do cara era geografia. Tipo, e aí? Eu não entendi. Eu também entendi. Por exemplo, o professor falando que ele dava, por exemplo, curso de geografia. Ele era obrigado a tratar de X assuntos dentro da classe de aula por causa disso e aquilo. Por exemplo, isso daí não seria algum... Mas aí é requerimento do departamento dele, em termos de matérias. Digamos, por exemplo, professor de geografia, no caso. Cara, eu preciso de mais especificação. Por exemplo, você falar que eu sou professor de matemática, eu tenho que ensinar cálculo, geometria... Aí tudo bem. Então, em que sentido que é diferente? O que ele tinha que... O que ele tinha que ensinar que você acha que ele não tinha que ensinar? Por exemplo, Gender Studies num curso de geografia. Estudo de gênero. Você consegue ver alguma coligação para o professor ser obrigado? Eu vi um caso do professor, por exemplo, que teve que provar lá no relatório que eles passam o que daquele curso lá, tipo, eles iam tirar para esse tipo de
de assunto, disciplina. Cara, eu acho que é uma decisão da instituição. Eu acho que você consegue fazer conexão com tudo, cara. Com tudo. Tem certas partes dos Estados Unidos que estão muito mais associadas com briga por protestos em relação a direitos civis. Eu acho que se você quer entender geograficamente seu país, reconhecer que a Califórnia e Nova York, por exemplo, são lugares que são reconhecidamente mais propensos a esse tipo de coisa, eu vejo uma conexão aí. Não sei o quão relevante porque ele quer ensinar seja, mas isso daí acho que é do escopo do departamento. Entendi. E se você quiser escolher outra universidade para não ver aquilo, aí eu acho que já é o direito mais seu do que a faculdade. A faculdade fala assim, o currículo é esse. Se você não achar bom, cara, não faz aquela aula, vai para outra faculdade. Não tem ninguém te obrigando a fazer aquilo ali. Agora você está falando de ensino público, de ensino fundamental, por exemplo, que você tem que abordar certas coisas, como, não sei, se falassem, por exemplo, que na Alemanha não se pode estudar o nazismo. Aí sim teria um grave problema. Agora que se deve estudar, eu nunca vejo a adição como algo necessariamente ruim. Omissão, sim. Agora, nesse caso aí... Não sei, cara. Esse politicamente correto, para mim, eu enxergo que ele sai desse... Cada vez mais ele vai entrando... Deixa de sair do campo, sei lá, da parte pública para ir para o campo privado, entendeu? Mas aí é a busca por autovalidação. Acho que os lugares aquela coisa que a gente fala que é o falso respeito, né? Às vezes você riu daquela piada, não sei o quê, mas para você não sair como a pessoa má, como errado, entre aspas. Não, mas você já está voltando no campo bem privado de indivíduo, como autovalidação. No escopo acadêmico, acho que o Pedro está tentando dizer, alguns lugares que requerem trigger warnings e precisam de transformar uma sala, uma biblioteca num safe space, aí você implica um custo de oportunidade. O que poderíamos estar aprendendo em vez disso, ou usando esse espaço além desse safe space? Mas qual a justificativa para criar um safe space? Isso que eu entendo. A justificativa é que tem pessoas que se sentem targeted. Como alvo. Mas, se tipo, no mundo, alvo. mas, tipo, fora do ambiente acadêmico, tipo, foda-se. Por que logo mas ali? Lá eles não estão no mundo real, digamos assim. Eles estão no espaço que pode prover esse tipo de espaço para eles. Eles veem isso como direito. Principalmente nos Estados Unidos, que você paga $60 mil por ano para ir para uma universidade. E digamos que você é um transgênero negro gay. E além disso tudo, como que é? Drag queen. Não que tenha nada de errado com isso. Obviamente não tem. Só para clarificar aqui, não tem nada de errado com isso. Mas, aqui falando matematicamente, a probabilidade de ele sofrer bullying e de realmente ser alvo de outros grupos é grande. Sim. E se ele quer um espaço para estudar, sei lá, que ele pode ir e saber que lá ninguém vai fazer bullying dele, e ele tá pagando bem para isso, ele vê como direito dele. Algumas universidades respeitam esse direito. Sim, privado, mas no caso público. Aí, cara, aí não é problema da universidade. Aí é problema do governo. Então, mas aí é outros 500, cara. Outros 500. Você tá falando de escopo instituição educacional. Exato. Eu acho que eles podem fazer o que eles quiserem. É privado? É privado. Assim, eu sou contra muitas coisas. Safe space, não. Eu só acho que às vezes tem exagero de safe space. Mas também não quero entrar muito em detalhe, porque esse dá um outro episódio. Tá aí, não, mas de trigger warning para material de literatura, que alunos não devem ler, porque tem coisas que podem conota, sei lá, X coisas. Isso. Aí é que vem a parte da censura, de que evita realmente a exposição a ideias que vão contra aquela que te agrada. E isso é burrice. Qualquer um que usa o politicamente correto como desculpa para não escutar ou se expor a ideias que são contrárias às suas, são burros. Simplesmente burros. Esse negócio de bullying que você comentou agora, até que ponto você acha que esse negócio politicamente correto faz sentido ali dentro da escola, por exemplo? Porque a gente cresceu todo mundo zoando todo mundo. Você não acha que às vezes eles chegam muito extremo? Não, isso acontece, sim. Tempestade em copo d'água. Então. Às vezes são brincadeiras que faz um justamente outro, a gente volta na questão da linha. A pessoa estica demais para um lado, enfim. Eu acho que eles têm que definir... Tinham que definir, isso é difamação e isso é problema seu, filho. Vamos assim, regras, guidelines, assim, que gerais, não tem. Guidelines. Então, tipo, fica aberto. Por exemplo, se você levar para um tribunal, o ruim é que, tipo, como não tem, por exemplo... Não tem essa linha para dividir. Não tem essa linha, por exemplo, lá você olhar no papel, fica a cabo do próprio juiz, né? Tipo, e dá para traçar essa linha? Você tá perguntando, dá para traçar?
Aí vai da gestão individual de cada escola. Mas eu acho que a propensão deveria ser mais focar na racionalidade do que cegamente nos sentimentos dos alunos, no caso. Porque outra coisa que eu sou contra, e eu acho que é muito negativo, é que às vezes esse discurso de PC usa a emoção, o sentimento... Como combustível. Não é como combustível, é como parâmetro para decisão. Uhum. Ou seja, se eu te digo que eu tô numa escola, e o Pedro faz bullying comigo e diz, o Pedro me ofendeu, eu acho que ele tem que ser punido, tem que ser suspenso, tem que pagar mais, sei lá. Qual o meu parâmetro de avaliação? Ele me fez sentir mal. Ok? Uhum. É isso aí, você tem que punir ele fez sentir mal. Para a cara do moleque. Coreia do Norte é o nome dessa escola. Como assim? Tem muitos lugares fazendo isso. Tem muitos lugares já adotando que, se você fez alguém se sentir mal, principalmente professores, em suas aulas que às vezes usam termos potencialmente mais ofensivos e acabam ofendendo os alunos, aí os alunos vão lá, reclamam contra esse professor. Eu vi muito Vou fazer só o barulho para não ofender ninguém. Daí eu vi muito disso. Realmente já tem professor que diz que esse tipo de coisa antigamente, uns tempos atrás, falava que vinha por parte dos alunos. Hoje já virou regra, por exemplo. Sim. Reitor já vai com esses professores. Lógico, porque que reitor quer fazer parte de uma universidade que o aluno vai lá e faz um review de que os professores ofendem os alunos? Entendeu? Ainda que não ofendem. Já se tornou, então, parte da estrutura da própria... Deus, o mundo fica muito chato desse jeito. Por quê? Porque esse é o extremo, essa é a burrice. Estão valorizando a emoção subjetiva, obviamente subjetiva, em vez de um critério mais racional para diferenciar entre difamar e simplesmente ofender. Se falar assim, se eu chego lá e falar, o Pedro me ofendeu, beleza, ele te difamou? Não sei, o que ele te disse? Vamos analisar, vamos conversar aqui. Cara, eu acho que ele não te difamou, não. Você não perdeu nada, não ofendeu. Tá vendo? Ninguém... Não teve trauma, não teve nada assim. Amanhã todo assim. mundo vai esquecer. Cara, vai pra sua casa, senta e chora, amanhã você volta. Nossa, você é lindo. Se eu fosse reitor ou professor, eu iria mais nessas linhas. Tem que ter uma linha e falar, amigo, você tá universidade chorando. Dele toda semana protesto lá. Teria não. Mas não, porque assim, tem um mito também muito grande de que a juventude hoje é toda... delicadinha, lá. Mas teve uma pesquisa nos Estados Unidos feita recentemente que diz que 85%, se não me engano, dos alunos em campus preferem um ambiente sem censura, de livre debate, do que algum com todos esses trigger warnings aí. Até alguém ofender eles. Não, mas peraí. Só que 85%. Só que a altura da... É mais organizado, pessoal. Quem grita mais alto? Aí que tá. Quem grita mais alto? É a minoria que fala mais alto, né? Os 15% que choram bem. Vai protesto. Choram pro mundo. E como a mídia sobrevive de choro, sim, né? Porque a mídia vai falar, eu tô satisfeito aqui. Beleza, né? Reportagem. Alunos satisfeitos. Esse acho que é um ciclo mais é um problema, acho que é da mídia já, né? Que mas é aquela coisa de... Hoje a mídia dá a impressão de que o mundo é um lugar pior, mais delicado e violento, etc. Porque isso é tudo que eles... É o combustível deles. Como a gente falou já. Só que não. Notícia boa não vende. 85% prefere um lugar sem esses tipos de mimimi. Sim. Então, é um mito isso de que a geração de hoje, o mundo hoje... Mas você mesmo acabou de falar que o mundo hoje é tão mais chato. Nossa Senhora. É mais chato ver isso repercutir tanto. Sim. Isso eu concordo. Esse é um problema da mídia. Acho que, no geral, as pessoas não estão tão mais sensíveis assim. Provavelmente as mais sensíveis têm voz, essa é a diferença. Porque a mídia, e as mídias sociais, principalmente, que ninguém precisa Tumblr. tirar o microfone. Não. Tumblr. Nossa, eu vou ter que contar. Eu vi um caso, esse daqui eu tenho que contar pra vocês. Eu vi um caso de uma garota que falou que através de posts que ela viu no Facebook, ela sofreu de estresse pós-traumático. Post sobre o quê? Através dos posts do Facebook? Post de zoeira no Facebook, piada com mulher Sim. e tal. Ela disse que começou a apresentar sintomas de estresse pós-traumático. Os caras fez uma montagem da foto dela, assim, no meio do Vietnã. Aí, ó, desse jeito você pede pra ser zoado. Não pode, gente. Ai, meu Deus. A gente já falou um pouco dessa vitimização no episódio VB Vergonha. No meio das pesquisas eu vi eu lembrei agora,
Um cara que falou que muitas vezes esse negócio politicamente correto, ele acaba se preocupando mais com os termos e palavras do que com o problema em si. Não é o contexto. E o cara deu exemplo, por exemplo, de favela. Todo mundo fala favela, favela, favela. Agora o negócio politicamente correto é comunidade. Comunidade carente. Eles mudam o nome, mas... O problema politicamente correto é que a maior parte do discurso, eu acho que não tem aquela questão de análise do contexto, igual foi o caso favela. Tem um caso, você lembra do caso do Seu Jorge? Que falou que batalhei a vida inteira para sair da favela. Você viu a repercussão que deu aquilo? Nesse caso, não é alguém que... Não, vamos colocar, por exemplo, ele é uma pessoa que viveu aquilo. Sim. Ele falou isso, tal. Pessoas, que não tem nenhum tipo de experiência aqui. Ele tava falando pro cara que o cara era racista. Seu Jorge, racista! Eles queriam o quê? Que o cara continuasse morando lá pro resto da vida. Entendeu? Eu acho que isso é só mais um exemplo de autovalidação. Sim. Isso tá muito errado. Mas o William teve um ponto bom aí que eu também cheguei a tocar um pouco, que é o discurso sendo proxy pra ação. Porque eu tô mudando o jeito de falar, eu já tô fazendo bem pro mundo. Nossa senhora. Já tem aquela licença moral, né? Validação de novo, né? Validação, mas eu acho que é no sentido mais de... Você se vê como parte da solução. Não só você é uma pessoa boa, mas você vê como parte da solução pro problema. Só mudar o seu jeito de falar. Em vez de, por exemplo, ir voluntariar numa comunidade carente... Fazer alguma coisa, não. Você simplesmente fala, agora eu não falo mais favela, falo comunidade carente. Já era. Pronto, tô de boa. Vou tatuar minha preta. Comunidade carente. Não vou nem medo disso. Favela, velho. Do morro lá. Sobe o morro lá. Se é legal ou não, eu acho que isso daí é irrelevante. Isso daí no contexto. Favela tem uma conotação negativa. Talvez. Mas ninguém pensa em favela... Você pensa o morro da Rocinha. Falar que a Rocinha é uma favela, uma comunidade carente... Continua sendo Rocinha. Continua sendo Rocinha do mesmo jeito. Eu acho que aí não tem muita difamação. Acho que aí vai mais da realidade do lugar. Sim. Porque a Rocinha, 10 anos atrás, nem o Bob entrava lá. Agora, hoje, com as melhoras sociais, ninguém vai pensar na Rocinha como um lugar que só tem bandido. Eu acho que essa daí é a evolução que a gente quer ver. São os lugares melhorando. E, se você fazer parte dessa melhora efetivamente, em vez de só ficar no discurso, 2 joinhas pra você. Você é um cara pragmático. Altruísmo efetivo. Antes de a gente encerrar aqui, pessoal, vou perguntar uma coisa. E o outro lado da moeda, o negócio do politicamente incorreto? Eu ouvi que tem gente também que acaba abraçando esse negócio do politicamente incorreto só pra mostrar que é contra. O Donald Trump. Ele começa, só faz piada racista, piada com não sei o que. Ele força... o politicamente incorreto nele mesmo pra mostrar que ele isso daí é só, diferente. Eu sinceramente acho que isso só surgiu como resposta do outro. Você viu aquele novo movimento? Batman e Coringa. Melhor conotação, filho. Você tem os... É um resposta do outro. É o Trump. Isso daí é o Trump. Mas eu acho que representam 2 burrices. Uma em pensar que tá salvando o mundo. Os 2 extremos. E o outro... pensando que tá salvando o mundo ao salvar... ao criticar os outros, não entendendo realmente o que eles querem dizer, porque às vezes não entendem mesmo, mas enfim. Ambos são ridículos. Sim. Acho que qualquer extremo os reais militantes que querem a autovalidação através do politicamente correto, e esses politicamente incorretos que também querem chamar a atenção e vai se validar, cara, extremos. Já tá aí. O que você precisa dizer mais? Não tem muito isso aí. Olha o Batman Coringa. Foi boa a analogia. Mais uma coisa, galera. Essa coisa toda de politicamente correta, não sei o quê, qual que foram os maiores absurdos que vocês já ouviram? Que vocês já leram, que vocês já viram? Ai, meu Deus. Vocês são comédia aqui? Só pra não finalizar, sabe? Pra finalizar daquele jeito eu já leve. mencionei um de não estudar material de leis contra abuso sexual numa graduação de Direito. Acho que foi bem ridículo. Teve uma também da menina falando que foi ofendida quando um amigo perguntou por e-mail se ela... preferia ir numa... se ela preferia ir numa reunião, uma reunião que tinha lá sobre descendência latina nos Estados Unidos, ou ir jogar futebol. E aí ele usou a palavra futebol em vez de soccer. Ela se sentiu extremamente ofendida porque ele usou a palavra futebol. E como ele não era de descendência latina, futebol não é uma palavra latina, e era parte da cultura dela, que ele tá se apropriando disso e diminuindo ela. E aí eu parei de ler porque vai passar raiva tua pra quê? Tem dois que me vem em mente. O primeiro foi um rapaz, eu acho
time de futebol americano, lembra? Ele colocou um sombreiro e tirou uma foto. Foi a mesma coisa, apropriação cultural. Um grupo lá se juntou para protestar contra aquilo porque ele usou um sombreiro. E o outro... Não, esse foi pior. Uma negra chamou ela mesma de preta e ela foi processada por isso. Sim. Esse você já viu, né, William? Já. Ela falou que ela se chamou de preta, falou a palavra preta, assim. Alguém processou ela porque ela foi racista com ela mesma. Mas e quem ganhou o processo? Não sei, eu não segui. Eu acho que aí se ela perdeu o processo... Nossa Senhora! Eu ficaria bem preocupado. Sabe quem processou ela? O juiz, né? Certeza. Eu lembro uma história boa de um juiz que se recusou a um processo, alguma coisa assim. Eu não lembro dos detalhes. Eu sei que o juiz... Ele falou assim... Eu lembro que a declaração dele, ele rejeitou a pegar o caso. Bom, ele disse algo nas linhas de... Eu me recuso a contribuir com os seus draminhas para maior autovalidação. E jogou o caso fora. Nossa, esse juiz. É dos meus, esse juiz. Gostei dele. Gostei desse cara. Nossa Senhora, velho. A pessoa entrou num buraco no chão depois disso. Também. Nossa. Tempestade. Acho que fica uma mensagem desse episódio aqui, ouvintes. É que politicamente correto não é fazer tempestade em copo d'água. Isso é burrice e carência por atenção. Politicamente correto é pensar, refletir mais sobre, talvez dizer alguma coisa, dizer certas coisas de maneiras mais próximas daquilo que você realmente quer dizer. Gente, eu prefiro chamar de bom senso, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer burrice. Isso aí, tá bom. Bom senso. Seja burro. Pode ser um comprometimento. Sim. E você, Will, você ia comentar um outro caso aí? Um caso? Uma luz bateu? Não sei. Me vem o... O que vocês acham daquele negócio que teve do X-Men Apocalipse? Qual? Do cartaz que surtaram na internet porque o vilão tava segurando a mística lá pelo pescoço. Né? Realmente, eu acho que todos os homens que batem em mulheres, estupradores, depois que viram aquilo, eles pararam de cometer todos os crimes. Foi uma campanha bem válida. O mundo é um lugar melhor hoje. Exato. Parabéns a vocês fizeram um bom trabalho. Os guerreiros da justiça social. Ai, Jesus. Bom, agora para terminar, a última pergunta para vocês. O politicamente correto funciona? Eu acho que não, eu chamo de bom senso. Para mim não é politicamente correto. Eu acho que sempre existiu e hoje esse bandwagon, eu acho que ele caiu e adotou o discurso para ele. Eu concordo com tudo que o César falou, mas eu acho que não é exatamente o politicamente correto. Acho que é algo que já... Pedro pegou... Tá com estigma na palavra. Qualquer coisa, mas isso daí não. Não, eu acho que... Não é correto, não. Não, mas eu acho... Isso daí é coisa de esquerda. mas eu ainda acho que foi mais essa questão. Eles adotaram esse discurso. Mas politicamente correto, não. Não. Chama de merda, chama de qualquer coisa. Qualquer coisa. É bom senso. É um bom senso 2.0. Não sei, cara. É impossível dizer que não existia nada do tipo antes a isso. Não existia um movimento tão afinco pra mudar a forma de se falar. Não existia, cara. Infelizmente, como a gente discutiu no começo lá, tem uma história inteira de como surgiu esse termo e o impacto que vem tendo hoje. Mas, bom, no meu caso, eu acho que o politicamente correto às vezes funciona. Como quase tudo, eu acho. Porque, assim, no meu caso, eu me senti positivamente afetado depois de ser exposto um pouco isso, em termos de... Eu acho que eu consigo me expressar melhor hoje e causo menos mal entendimento de razão desnecessária. Menos. Vocês lembram de quando eu estava na Costa Rica ainda? Ou quando eu estava no Leme? O tanto de treta que eu causava? Nossa, verdade. E comparado a hoje, é uma pessoa bem mais tranquila, Perdeu a graça. Mas assim, tem toda a questão do amadurecimento também. Sim. E eu acho que vem disso também. Cara, eu acho que, como o Pedro diz, muito disso é bom senso. Porque como você tá no colegial e tá xingando a mãe do outro, você não vê esse tipo de comportamento, alguém que com 45 anos, tem família, já um trabalho, carreira. Você simplesmente vê que algumas coisas não fazem sentido. Eu vi que geralmente com o passar você vai ficando mais velho, até os palavrões, às vezes, você acaba meio que... Precisa. Deixando. Eu acho que a primeira coisa é que... de novo, martelar essa coisa de que não é censura. Essa é uma associação radical feita por quem quer a atenção do lado oposto da moeda. É simplesmente instigar uma reflexão. E, nesse sentido,
acho que funciona na maior parte das vezes. No meu caso, por exemplo, eu pensei sobre muita coisa quando eu fui introduzir esses termos no começo do aleijado, uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Eu sempre falava aleijado como se fosse parte do meu vocabulário. Aí quando me confrontaram nisso, eu falei, opa, tem um ponto aí. Então eu senti que aprendi com isso. E do lado negativo, que eu acho que é que não funciona, é quando as pessoas militarizam muito para se autovalidar. E aí faz o contrário. Porque em vez de instigar uma melhor reflexão, você fala, você é um racista porque você está dizendo isso, nesse contexto que não tem relevância nenhuma para a causa social, aí o que vai acontecer com outro cara? Você acha que ele vai falar, é verdade, eu aprendi com isso. Aí que eu acho que tem um efeito oposto do que foi concebido para fazer. O cara vai xingar mais, vai xingar você, todo mundo pensa como você, e vai fazer questão de ser o politicamente incorreto. De bobeira, você ganha um murro na cara. Incita a violência politicamente correta. Então, nesse sentido, se está usando para militarizar, se autovalidar, não. Se está usando para instigar a reflexão de maneira efetiva, tamo junto. Bom, pessoal, encerramos o assunto por hoje, então. E não se esqueçam de compartilhar. Com palavras corretas. Ah, não. Pelo amor, aqui não. Eu ia falar uma outra coisa. Aqui não, cara. Como a gente definiu lá no comecinho a diferença entre público e privado, o nosso podcast é o nosso podcast. Então, a gente libera qualquer tipo de comentário. Não seja um pau no... Deixa eu falar. Por favor. Eu juro por Deus, se vocês pedirem trigger warning nesse programa, eu vou rastrear quem escreveu. Eu vou até na sua casa te xingar. Pedro, abre a porta, seu bosta, fecha e vai embora. Pode pedir. Direito, se quer pedir, pode pedir. Pode pedir. Só que o podcast é de quem mesmo? Enquanto não estamos difamando ninguém... Tirando o Pedro, que a gente sempre faz isso, né? Não precisa de difamação. Difamar o quê? Não sobrou nada aí. Né? Isso é difamação. É o processo, né? Bom, galera, mas não esqueça de compartilhar no Face, seguir a gente lá no Face, Twitter. Agora a gente tá no YouTube também, vamos lá conferir nosso primeiro vídeo. E continue a discussão, como sempre. Vocês querem falar alguma coisa aí? Pra finalizar? Só não sejam frescos. Até a próxima. Que educado, né? Eu quero fazer uma piada. Não. Manda. Eu queria terminar o episódio só lembrando que, embora tenha essa coisa de politicamente correto aí, o humor ainda é humor. E o humor negro é como criança com câncer. Nunca envelhece. Meu Deus, gente. Acabou.